Tem um vídeo que eu tô querendo ver. E querendo ver tal qual o old school Guto de assistir vídeos pela internet. Vocês viram a treta que tá dando ainda? Viram o que tá acontecendo na internet nos últimos tempos? A treta do Monark com o Igor tá dando muita view. Então, Papiros. Eu tava querendo ver esse vídeo, eu assisti um trecho no Twitter, eu falei, caralho! Pica! Pica! E assim, por mais que as pessoas não saibam, eu sou brabo, eu conheço as coisas por dentro. Eu conheço detalhes, eu tô por dentro de tudo, né? Eu sou ali o regedor de todo o universo da internet. Então eu sei de informações extras. Eu não sei se foram dadas, e eu não sei o quanto foi exposto. Se as coisas foram expostas, eu finalmente posso falar publicamente. Então eu tô curioso pra ver. Vocês querem assistir esse vídeo? Mas o que me motivou, o que me motiva do fundo do coração, é já essa imagem aqui, ó. Tem toda a questão, cadê? Vamos abrir aqui, React padrão. Tem toda a questão, né, de Monark versus Flow, todo aquele rolê. E aí... Eu tô me ouvindo com o eco? Não. E aí teve, né, um vídeo que o Igor postou, falando sobre, o Monark postou aqui, falando, não, o que ele falou no vídeo é mentira, não sei o quê. E tá aqui, a esposa do Igor veio e falou, não, você tem certeza que você tentou falar comigo, eu te ignorei? Nossa última conversa foi 23. E aí ele mandou aqui, ó, que ele trocou de número. Mandei um e aí e fui devidamente ignorado. Além disso, estou pedindo pra você... Minha questão é... O bicho tá reclamando que foi ignorado, ele trocou de telefone. Mandou um e aí no chat. E aí não foi respondido. Isso aqui não existe, não. Isso aqui não existe, não. O bicho não perde o hábito. O bicho não perde o hábito desde os primórdios de e aí, Monark aqui. Ele não perdeu o hábito. Mandou e aí, Monark aqui. E bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. E aí, tá aqui a situação. Oi, eu nada a ver? Ah, vamos ver essa porra. Vamos ver essa porra enquanto o pessoal chega. Né? Caso vocês não saibam aí, Monark, ex-apresentador do Flow Podcast. Eu acho que vocês sabem, né? Eu acho que vocês sabem. Deixa eu até trocar aqui de negócio. Vamos meter corte disso aqui. Vamos trazer opiniões importantes e adendos à situação geral. Aqui ficou já no corte pra fazer Reels, filho. Já no formato. No formato pensado pra fazer Reels. Vamos então entrar na treta, o nosso lado da história. Igor 3K vai nos contar o que aconteceu. Nos conte. Esse aqui não é um vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo. Eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa é... Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, caralho! Caralho, o vídeo começa com o pé na porta. Fala, filho, é isso aqui, ó. Tome. Tome então. Vamos ver? Curioso. Então, vamos lá. Deixa eu ver se meus efeitos sonoros estão funcionando. Não estão, né? Ah, estão. Pelo menos esse aqui tá. Ih, os outros não estão, não. Esse aqui tá. Esse aqui tá. Esse aqui tá. Não tem nem porquê. Tem só os aleatórios aqui. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Caralho, ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento... Nossa, 2018 o Flow é tão novo assim? Assim, novo entre aspas, né? Vai fazer 10 anos. Nossa, vai fazer 10 anos, esquece. Que a gente tava na nossa vida ali. Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. Eu acho que a minha maior frustração da vida é que nessa época eu era muito grande em números, mas não era em reconhecimento público.
pra ter tido um contrato no Facebook. Eu estaria aposentado, minha vida seria tranquila, o dom seria a coisa mais inacreditável do mundo, o expediente ia rodar 48 horas por dia, de tanto dinheiro que eu teria feito na época. Filho, era muita grana numa época que não tinha com o que gastar, porque começou a pandemia, não tinha com o que gastar, era só aluguel e internet. Era muito dinheiro que o pessoal ganhava, dependendo do contrato. Muito dinheiro, né? E, porra, era outra época de valorização de preço também, os imóveis não tinha tido boom, nem os carros, né? Carro chique era sem conto, e por aí vai. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Não, pô, era papo de tipo... É que hoje em dia, o dinheiro vale muito pouco. 2018, o dinheiro valia... Eu ouvi um barulho ou eu sou louco? 2018, o dinheiro valia muito mais. E os contratos do Facebook eram tipo 2 a 3 horas de live. Geralmente era 3 horinhas de live. E era muita grana, filho. Era muita grana. Os contratos os menorzinhos, era muita grana. Quanto vocês acham que era o contrato mínimo do Facebook? Era em dólar. Pensa que é 2018, 10 anos atrás, a inflação não tinha destruído tanto dinheiro e o poder de compra era muito maior. E pensa que todo mundo que você viu naquela época tá suave. Não, que 200 cada. Vocês estão malucos por mês, porra? Aí vocês estão malucos. 400 cada? Não é também. Aí acabou o Zuckerberg. Nem o Zuckerberg consegue pagar tanto, cara. Nem ele ganha tanto dinheiro assim. 3K limpo. 1.500. Um amigo meu tinha contrato no Facebook que era 11 cada por mês de 4 horas. Então, assim, o contrato mais básico, mais vagabundo, era 3K doll. Mas 3K doll nessa época era muito... Você não tá entendendo. 3K doll hoje em dia, pô, sei lá, 15 conto, é dinheiro pra porra. Porra, se tivesse ganhando dinheiro pra porra. Mas é em questão de poder de compra. Pra essa época, eu lembro que eu fazia tantos planos. Falava, cara, se eu entrar pro Facebook aqui... Revolucionou, vou aposentar o Oli em um ano. Em um ano a gente aposenta, era muita grana. O contrato básico era 3K e tinha galera que recebia até uns 20k dólar ali por mês. Por 3 horas de live. Ai, meu Deus! Eu pegava mais número do que todos eles. Mas eu não tinha conhecimento suficiente. Isso que me fode. É, a gente fez umas lives no Facebook lá pra mostrar. E aí a gente entregava mais número do que todo mundo, cara. A galera fazia as lives lá, a galera fazia umas lives com 20 pessoas. Eu fiz live teste. O Cronosfera tinha 200 mil inscritos na época. Fiz live teste. 400 candango, 500 candango. Nem tinha conta no Facebook. Era pra eu estar com contrato de 20 mil dólares. Por mês. Equivalente a hoje em dia uns 200 mil reais. Não ironicamente. Vamos voltar. Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? Cara, unboxing rolava muito nessa época, tá? Eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi... Tá, então o Igor queria fazer o canal de unboxing e o Monark sugeriu o podcast. Unboxing, inclusive, era um ponto muito forte pra essa época. O David Jones tava no... o Fora da Caixa era o David Jones e o Damiani, não era? Antes de entrar o Rolandinho? Era isso mesmo. O David Jones tinha canal de unboxing também. Porra, na gringa rolava o Unboxing Therapy, Fundo Cinza, Luzinha, que eles se inspiraram e tal. Era grande pra porra. Foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson. Ele tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E Caralho. Ele tava... Falou assim, fiquei até mal, cara. Eu sei qual produtora é, eu gosto tanto. Falou assim, fiquei mal, cara. Goose Produções, cara, em 2000 e tantos. Curitiba, essa época que ele se juntou com o Monark.
tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. E quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante. Aqui eu gostei. Falou, quer falar então? Vamos dobrar a aposta. Já que tá falando, já que tá aí com a boca cheia com o meu nome, vou falar o que aconteceu de verdade. Caralho. O Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Caralho! Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Caralho, o Igor não veio pra brincadeira não, cara. O bicho veio pra atazanar mesmo, veio pra botar fogo e meter porrada. Ô, Igor, podia ter arranjado um contrato desse pra mim, né? Porra... Gosto tanto de você. Até onde eu sei, você também não tem nada contra mim. Gostou lá, foi no Dom. Batemos papo, gosta de Jojo. Podia ter me arranjado esse contratinho nessa época também, né? Oh, meu Deus. A gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira. Ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Felicidade. Igual a One Piece vindo aí. Buscar a mesa que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava ali. Dono do Estúdio Flow, é verdade, né? Assim, eu já contei por cima, mas vocês não sabem a relação que eu tenho com o Flow, né? Tenho alguma proximidade com o Flow. Não sou a pessoa mais próxima dentro do Flow, mas tem algumas proximidades, né? Flow Games tinha bastante, né? Tanto de pessoas que trabalham e pessoas que trabalhavam lá. Pô, sou amigo do Fênix e tudo mais. E no Flow, por si só, eu já acompanhei, já fui algumas vezes, pra acompanhar programa ao vivo. Alguns programas estavam rolando lá ao vivo, eu tava lá no backstage sentado assistindo, né? Porra, sou amigo do Acriano, amigo do Batista, que fazem parte, né, da mística do Flow, né? Que principalmente quando estavam ali, o Batista quando veio pro Brasil e tudo mais. E, enfim, tem uma proximidade com o Flow, portas abertas, né? A época que tinha o Serjão, fui lá. O Oli trabalhou na Rede Flow e tudo mais. Então, né, a gente tem uma certa proximidade. Então, algumas coisas eu sei. Já fui lá na Era Monark pra cagar no banheiro e usar o lenço umedecido do Monark. Fica aqui. Nunca contei isso pro Igor, mas, né, ele não fazia ideia de quem eu era, mas eu entrei naquele prédio, caguei no banheiro, um banheiro muito bem limpinho, por sinal. Usei tudo que tinha lá pra me limpar, feliz, porque eu tava dando prejuízo pro Monark. Foi consequência que tava dando pro Igor também, mas faz parte. Desculpa, Igor. Porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, era pica mesmo, de Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas que... Não, o pessoal tá fazendo um revisionismo muito grande, né, de que, não, se não fosse o Monark, o Flow não existiria. Calma aí, se não fosse o Igor também não. Aguenta, segura. Dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época... Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. Na época da paçoca. Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que tava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft. Cara, tem inclusive um período do Monark que eu acho que poucas pessoas lembram, que foi quando ele fez Minecraft, bombou, sumiu.
voltou de leve, meio maluco, né? Eu acho que era na mesma época que ele tava em Curitiba fazendo as paradas. Ele voltou pra produzir game, mas ninguém via. E era uma época que eu tava lá acompanhando, eu tava dando a força. Que era a época que ele decidiu que ele ia virar um cardápio de games. Ele botava esse termo. Cardápio de games. Todo vídeo ele ia trazer um jogo diferente, um joguinho indie, uma coisinha ali diferente pra apresentar pro pessoal. Vidinho de 10, 15 minutos ali mostrando. Eu, inclusive, comprei uns 3 jogos desses que ele recomendava. Tinha um que era muito legal de você ir arrumando uma máquina, assim, meio pós-apocalíptico. Não é steampunk, mas a máquina é steampunk. E você tinha que ir arrumando a máquina, indo pro lado. Porra, essa época eu tava acompanhando lá e dando apoio. Deve ter até comentário meu nos vídeos. É porque eu tava vendo que ele tava voltando ali, não tava com view, não tava com porra nenhuma. Mas é um período ali pré-flow e antes... E ele tava fudido mesmo. Ele tava fudido. Que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a... Baby, I'm playing on you. Ô, na moral, eu não sei se eu dormiria bem depois de ouvir uma frase dessa, não, cara. Se passam-se os tempos e eu ouço uma coisa dessa sobre mim, eu falo, tá bom. Me desculpa, estou errado, vou dormir. A gente não volta a se falar. Eu falo, tá bom, porra, foi uma frase quente. Eu acho que eu nunca vi o Igor puto desse. Não, pô, é a primeira vez realmente que eu vejo ele, né? Já vi ele em backstage, a gente já conversou em backstage sobre vários assuntos, inclusive esse. E ele nunca expressou dessa forma. O pessoal tá carcomendo a mente dele. A narrativa vou até voltar aqui e junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Nossa! A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood. Eu estive envolvido nessa! Que, inclusive, todo mundo começou a me copiar depois, tá? Quando teve o tweet do Monark, eu fui o primeiro a convidá-lo pra porrada. Meu tweet parou em matéria de jornal, o caralho é 4. Ai, foi quando ele tava tendo uma discussão lá e ele retweetou e compartilhou a pergunta, mas ter um pensamento racista é crime? E aí eu retuitei a mensagem dele convidando pra porrada, aí viralizou o tweet, e aí parou nos 3 portais, eu acho, notícia, essa porra desse tweet, e aí... A gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando... Isso me lembrou de outra história. Ai, tem gente pra caralho metendo louco nas coisas, né, cara? Ai. Quem pega, pega. Quem não pega, não pega. Mas tem muita gente metendo louco pra tudo, cara. Pra tudo, em todas as áreas, meu Deus. Aqui, que naquele dia... Mas não falarei nada. Não falarei nada, tô cortando o que eu tô falando. Acabou o Flow Podcast, tá bom? Então a gente teve... A gente estando aqui, que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? Então a gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando pros meus convidados. E tá tudo isso documentado. Ah, não é isso que vocês estão achando, não.
na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, grande na época, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente tá falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, eu não sei o quanto se ele vai mencionar mais coisas aqui ou se são informações públicas, mas, porra, esse Monark Day aí foi louco porque eu tava assistindo por dentro, né? Por dentro do que tava acontecendo, né? Com amigos trabalhando, amigos em risco, várias coisas, projetos novos do Flow que estavam surgindo, porra, Flow Games que ia surgir e virar outras coisas, e, né, pessoas que estavam se ligando ali ao grupo Flow. E eu acho que nessa época, né, eu tava ali bem envolvido. Era uma época que tava até, né, permeando possibilidades. Inclusive, a gente gravou, tem um vídeo que saiu pra mim e saiu com Chapéu de Palha, que a gente gravou na estrutura do Flow, nessa época. Eu, Lip, Derek e Load. A gente gravou uns Reels e gravou vários vídeos da gente conversando no prédio do Flow. Foi na estrutura deles. Pouca gente viu esses vídeos, inclusive, tem tempo pra caralho. Foi antes de eu me mudar pra São Paulo. Então, né, isso foi uns meses antes do Monark Day. E aí acompanhar isso por dentro, cara, porra, que situação delicada, cara. Ruiu a empresa, acabou tudo. E agora pensando, não sei nem se o Igor vai falar sobre isso. Mas, tecnicamente, né, toda a questão né, a parte que o Monark tá cobrando aí, reclamando, dizendo que não estão pagando o contrato dele direito. Tecnicamente, eu sei que o valor foi de 10 milhões, mas de verdade, a parte do Monark valia uns 30 mil. O que era a empresa? Se o Monark não vende, a empresa passa a valer nada. 10 milhões? Tá bom. Tá bom pra empresa que não existe mais. Se ele não vende, ganha zero. E ganha as dívidas, né? Que tinha funcionário pra um caralho. O Flow sempre operou com muito funcionário. E, apesar do Monark ser louco, é porque ele não tocava essa parte, né? Essa parte empresarial e jurídica. Mas o Flow, no geral, né? A estrutura de Flow sempre buscou ter ter várias coisas pra funcionário e tudo mais. Como é que chama? De estrutura de empresa, né? Como era uma empresa grande, eles conseguiam prover bastante coisa. Cara, em 2022, naquele... É contra-intuitivo, mas... Contra-intuitivo quando o Monark, mas era. Dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. Caralho! E não é nem um pouco longe da verdade. É pura verdade isso, né? A empresa acabou, ele criou outra com o mesmo nome. E com o nome sujo ainda. Caralho. Ele comprou o nome cagado. Caralho. Caralho, realmente. Será que o Evandro faria isso? Quando eu enlouquecer no Dom, ele vai assumir e pagar a parte... Vai pagar 10 milhões pra mim? Porra, 10 milhões? Não, tá bom. Oi, eu falo uma empresa, eu levo ela à ruína, deixo todos os meus funcionários na bosta e ganho 10 milhões? Oh, meu Deus.
Ai, vai acontecer um Guto Day um dia, meu Deus. Cadê, meu Deus? Cadê? Ai, meu Deus. Por enquanto, minha parte do dom tá valendo mais ou menos R$10. O que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois. O Dom tem nem maçaneta. A gente, as pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então... O pessoal botava sacola de bosta na porta do Flow, pô. Os caras tiveram que reforçar a segurança pra ninguém deixar mais sacola de bosta lá, velho. Brincadeira, essa parte não sei se acontecia, mas assim, eles reforçaram a segurança pra evitar outras coisas. Não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e e fazer algumas coisas, até as públicas que eu fazia pra mim... Na moral, pensando bem, foi uma run absurda, tá? Que ele conseguiu fazer. Assim, eu sempre admirei bastante o Igor é pica, né? Eu acho que o pessoal da internet não tem a dimensão de conversar com ele pessoalmente e tal, ou seja, de coisa de trabalho ou de vida. Ele é um cara foda. E, porra, foi um bagulho absurdo que ele conseguiu fazer em pouquíssimo tempo pra voltar a empresa e crescer desse jeito. É de uma organização, assim, exemplar. Tava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance pra ele? E a outra parte foi, a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que tal. E aí ele vai reabrir agora. Ele tinha as artes dele. Não, deixa eu fazer aqui com o GPT, com o prompt mais vagabundo do mundo. E aí reabriu agora. O que adiantou, cara? Tá que pariu. Talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. O bicho foi escalando, e, cara. Enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os $50 mil. E a partir do momento que... cara, vou ser bem sincero aqui. Foi um acordo de amizade do coração mesmo, tá? Tô neutro. Não é porque eu conheço mais o Igor que o Monark, não. Tô neutro. Foi um acordo de irmão, cara. Porra, o cara faliu a minha empresa. Me jogou na bosta. Eu vou ter que levantar tudo isso sozinho. E ainda vou estar pagando pra ele 25 conto até eu levantar a empresa de novo. E depois de eu levantar, eu pago 50. Eu não tenho de onde tirar 5, quanto mais 25. Não tem um real entrando. Foi um acordo de irmão aqui. Então, o Monark ficou louco com o tempo. Ele não precisava fazer porra nenhuma da vida. 50 conto entrando por mês. Tá suave, fica em casa dormindo, tá bom.
ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Pra pagar esse valor aí novo do aditivo... Esse é o ponto que o pessoal tava levantando muito, né? Falando, o Monark, principalmente, falando que ele não tava pagando, e não sei o que lá outro. Mas no fim ele tava pagando. O contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca pra mim. Certo, chega o salário dele, ele pega e paga o Monark. Então isso não sai do caixa da empresa, sai do valor que entra pro Igor, que deve ser porcentagem, ou é valor fixo, ou fixo mais porcentagem do que entra pra empresa. Tá? Ok, padrão. No dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, Caralho. Tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá... Esse é um ponto muito forte nessa situação, né? Não é só estrutura e etc, né? Porque o Flow fatura pra caralho, mas, né, uma porcentagem baixa disso é a grana entrando, sobrando, fora os pagamentos de coisa. Mas tem a grana de antes, do que ficou de buraco ali. Que, imagino eu, não sei o quanto isso é aberto ou não, mas eu sei que tem CEO e tudo mais, tem até outra galera que toca a parte empresarial do Flow, né? Isso é sabido. Eu li em revistas de empreendedorismo. Mas deve ter entrado investidor grande pra segurar a barra e, né, ficar com porcentagem da empresa, não sei, tô chutando. Chegou um investidor lá e falou, tá bom, vocês vão ficar aqui 2 anos e a dívida vai ser 10 milhões? Eu vou entrar com 10 milhões pra segurar essa empresa, você vai me pagar ao longo do tempo. E aí vai a parada. Ok. Descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal. Como ele... Saiu na Forbes que o Primo Rico bancou o Flow na época de crise? Ah, é verdade, teve isso, né? Teve isso mesmo. Tá, então é confirmada essa teoria aí e deve ter tido mais gente. Não vou chutar nomes, mas, sei lá, Flávio Augusto, o pessoal da grana e o pessoal da grana aí de visão de mercado, que percebeu que tinha, nesse momento aí, porra. Cara, eu queria ter grana que eu saberia fazer as coisas. Eu saberia que esse é um momento bom de botar grana aí. Mas eu não tenho dinheiro. Isso. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim... Sabe qual é a realidade? Vou ser bem honesto aqui, aberto. Qual que é o lance? Por que o Monark tá puto com tudo isso? Porque ele percebeu que o Flow não apenas segurou a barra, como cresceu muito sem ele. A grande verdade é, o Monark já está dominado pelo ego. Ele gostaria de ter visto o Flow na merda sem ele, pra falar, sem mim não funcionou. Eu realmente sou uma peça fundamental e importante. E aí ele percebeu que não. E aí toda a narrativa de que tal coisa aconteceu, não sei o que, aí não funciona. Tudo isso começou porque o Igor comprou a Mercedes. Cara, e é muito louco esse papo, né? Eu vi que isso começou por conta disso, né? Ele teve um vídeo com o Tecar, sei lá, com a CF, comprando um carro novo. E assim, existe uma piada... Aqui, tô até expondo. Existe uma piada... E agora faz sentido, né? Ele falando que tinha dívida pra caralho, não sei o quê. Tipo, a gente sabe que o Flow ganha muita grana e etc. Mas o Igor, né? Ele sempre foi mais conservador com grana. Que ele, né? Quem acompanha a série aí sabe que ele tinha a porra do carro dele há muito tempo. O Fusion vermelho. E era até uma coisa que a gente no pessoal ficava falando, né? Seja diretamente pra ele, ou ele falou, porra, Igor, que o Igor tem o Fusion de 70 conto? O tamanho do Flow. E ele não tem um carro foda. Aí é só agora, depois de muito tempo, né? Ele não tinha necessidade de trocar de carro, agora que, né, vingou mais a empresa, agora tá mais bem confortável, né? Longe dos parâmetros de dívida. Aí ele trocou de carro. Faz sentido. Talvez eu seja muito criança. Não faz nenhum sentido. Dito isso, não falem de carro, que é assunto sensível pra hoje. Porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa.
E também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Cara. Então, obrigatoriamente, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido. É loucura, entendeu? Realmente. Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo. Caralho. Né? Parece um recalque que... Caralho, sabe o que eu ouvi aqui? Sabe o que eu acabei de ver? Tio Phil em Bel Air, no episódio puto, falando: não me culpe por ter tido sucesso. Não vou aceitar esse peso. Você não sabe as adversidades que passei pra chegar até aqui. Porra, aqui foi Tio Phil. Aqui o Igor mandou o Tio Phil. Biode atualizou pra árabe, ele não sabe ler as paradas pra ligar o carro. Não foi isso não, cara. Não foi isso não. Biode tá bem, ele tá bem, tá ótimo. É outro, o problema é outro. Ai, meu Deus. Olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa. Caralho, esse vídeo é muito bom de fazer uns edits, tá? Infelizmente, vocês erraram. E vai no sonzinho. Bom. Mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lado. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação que eu também vi e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Sendo que ele tem o número do Gian, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer E aí isso se liga àquela mensagem que a gente leu agora há pouco. E aí? Que a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chegou um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados. E aí, deposite 50 mil nesse Pix. Desse mês em diante. Quero 50 mil sempre. Que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Sergião. Vamos começar a falar do Sergião. Vai sobrar pro Sergião! Sergião Foguetes! Você não ficará barato na situação, Sergião. Caralho, cara. Olha, o bicho aproveitou o mesmo vídeo e falou, bora. Vamos ver. Ai, cara. Cadê? É bom até catar aqui. Ô, não fala assim do meu amigo, cara. Fala assim do meu amigo. Mais rápido que a cabeça. Idealizei o Luffy. Já Cadê? Cadê? Lá. Aqui. Não fale assim do meu amigo, cara. Eu devo assistir. Eu já vi uns comentários, depois eu vou perguntar pra vocês aqui dos comentários. Já é legal. O pessoal tá falando assim que o One Piece ele tem quantos anos? 26, é isso? Vamos ver. Vamos ver o que vai falar do Sergião.
João, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que tá acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo... Chamou de bucha fudido, cara! Que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga, porque tava uma grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Caralho! O Igor veio preparado, tá? Ele treinou essas frases. Bota a música de edit aqui. A música de edit junto. Caralho. Ó, tome. Calma, Calabreso. Qual que é o botão do YouTube que vai pra frente e pra trás? Aqui, ó. Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. Várias vezes. A gente ficou um tempo tentando fazer... Não, é meu sonho, cara. Meu sonho. Com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário pra ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro, ele simplesmente não vinha. Olha o homem. Olha o sorrisinho dele. 26 anos que tá rolando, né? Imagina o tamanho do episódio, né? Entrega pra Marco, o cara vinha gravar, ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a... Ciência sem mim! Ciência sem mim! Vai tomar no cu, cara. Ai, meu Deus. Equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve Caralho! Vez, a equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não tava aqui. A equipe extra tava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga pra ele atrasado meia hora já, ele tava em Brasília. Não é que a Pô, isso tem muito no Dom, mas a gente cria essa narrativa, tá ligado? O Dom começou, cadê o Guto? Tá em Fortaleza. Porra, 3 semanas, 3 meses antes. Rapaziada, talvez vai ter um negócio em Fortaleza. Space Tomorrow. A agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. Ih, caralho! Confirmado! Serjão Foguete sofrendo com hemorroida. Quando é imprevisto pessoal, assim, não diz o que é hemorroida. É hemorroida. Quando isso acontece no Dom, é hemorroida. Todo mundo lá tem hemorroida. É isso. Expus mesmo. Ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Ciência então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Caralho! Mês que vem eu não vou, cara. Virar pra criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me O Guto faz isso não, cara. Quem dera. Apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto... Como é que é?
me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for Caralho, chamou um projeto de bosta. Falou, esse projeto aqui é uma bosta, não faz nem sentido. comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, Caralho. não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Cadê? Cadê o... Ah não, o Flow Taco já existiu, né? O Flow Animes. Já que o Flow Taco já existiu, cadê o Flow Animes? Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo. Oi, o mundo é muito pequeno, né? No fim das contas, o pessoal da equipe do Serjão era, tipo, já era conhecido meu também. Estudaram comigo na faculdade. Todo mundo estudou comigo na faculdade. Não querendo ser o protagonista do mundo maiaceno, todo mundo está relacionado. Talvez eu seja o mal do mundo. Eu acho que tem que me abater. Na hora que eu morrer, talvez a paz mundial chegue. Mas, né? Tava lá. Como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou pra sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente tava lá nos Estados Que faculdade é essa? Tá todo mundo nepotismo? Não, o pior é que é só coincidência. Tipo, ninguém... Todo mundo é de cidades diferentes e se conhece, acaba se encontrando assim na casualidade. Encontrei um Rojeta de volta em São Paulo, casualmente em evento. O cara que trabalhou com o Serjão, descobri lá dentro do Flow. E é a mesma faculdade de bosta do meio do interior de São Paulo. Mas vai indo. Unidos fazendo projeto de Copa, que a gente tava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo, a gente tava lá, a gente voltou antes do previsto. Eu acho que ele era... Ele era da mesma sala do Rojeta? Eu vou perguntar, não lembro as salas. Ou ele era da minha sala? Não, ele era da sala. Não, o Rojeta era 2 acima da minha. Não, o Rojeta era um... Ah, sei lá. Estamos olhando tudo que a gente tem de informação pra informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Caralho. Ele falou, tá? O bicho falou, não teve medo de falar. Corte Bruno Ayub Podcast. Eu vou clicar pra ver um segundo. Eu não vou assistir isso aqui, não. Esse aí teve que Eu quero ver um segundo. aprender a falar. Esse Ah, não, cara, ele voltou. A gente voltou pra 2016, podcast com a cortina vermelha? ele teve que aprender a se comunicar. Ou seja, querendo um barco. Tinha um barco. Ele herdou um barco. É isso aí. Não é como se o barco... Ele não começou construindo o barco da não canoa. foi destruído. Não. O barco... O Flow! 4 milhões no negativo, 60 funcionários devendo, sem nome da empresa. Não foi destruído, não. Não foi... Ele tinha a E porra do botou o barco. barco pra andar de novo. É, mas tinha um barco. Sim. Continua aí. A responsabilidade de cuidar. Caralho, essa Red Room aqui, cara. Ai, cara. Procurar os seus direitos porque a gente deixou de... Eu escolhi a... Eu tava vendo o corte... O primeiro barco do Luffy! O Mary... boa analogia. O Flow era o Mary. No Monarch Day, era o Mary do dia que tava pegando fogo. E aí, de algum jeito, virou o Sunny. Mas não, o Mary tava bom. O dia que o Mary afundou que era bom. Aquele aí que tava top. Isso é bem Não, menor. hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Naquele momento. Depois disso, né? Começou Se abre isso pra frente. endereço. grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Ele tá bolado pela Mercedes. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. O que me pega é que ele acredita mesmo nisso, cara. Me pega que ele acredita muito que ele é merecedor da Mercedes e de tudo. Quer 200 milhões por ano. Quer tudo, cara. Só ser um custo... Cara, eu tava vendo um corte do...
Era um cortinho que tava no YouTube do Monark com o outro maluco lá. Como é que é o nome dele? Malucaço, o vinheteiro. Só que até o vinheteiro tinha... Até o vinheteiro achou mais absurdo demais o que ele falou. E aí, porra, e fica um silêncio tão constrangedor. Dá pra tocar a música de Twin Peaks no fundo, com essa cortina vermelha. Que é só a loucura acontecendo. E aí você não entende o que tá rolando. E a cortina vermelha no fundo torando. Puta que pariu, cara. Mas tá aí, que situação, hein? Ô, mas esse vídeo do Bruno, esse vídeo do Igor... O bicho botou na mesa. Falou, quer saber? Então tá bom. Então tá bom. Ô, quero dizer nada não. Mas Dom Podcast sabia que essa semana ia estourar a bomba do Monark, pois a gente soltou um Reels que já tava viralizando. Esse Reels vai viralizar, tá? Ele já tava indo bem. Tem uns 3 dias que a gente soltou isso. E aí, de repente, o Monark vai lá e faz mais coisa. Cara, isso aí é enviado. Isso aqui é a gente sabendo das coisas. A gente tá alinhado com o mundo. O sotaque de lado, olha. Cara, é que eu infelizmente eu já sou a geração que cresceu assistindo YouTube, né? Então, sei lá, eu cresci vendo o Monark, vendo Extreme. Então, péssimo exemplo. Terminou falando alemão. Ai, que vídeo bom, cara. Que vídeo bom, que vídeo bom. Caralho, o Evandro com o chapéu coberto aqui é muito foda, tá? O link tá aí no chat. Façam esse vídeo viralizar de novo. Tem 3 dias, mas façam ele viralizar mais, que agora tá o momento tá no auge. Inclusive, não sei se vocês viram. Cadê? Deixa eu pegar os Reels aqui. A gente tem até que fixar esse. Vamos deixar fixado, foda-se. Olha aqui. Olha aqui, os donos da internet. O maior entendedor de futebol... É pra cima. O maior entendedor de futebol desse Brasil fez acontecer o milagre. 20 milhões de views nesse Reels.